Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Alberto também está chegando aí. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis para mais uma noite de estudos, de reflexão, de aprendizado. Hoje, deixa eu só ajeitar aqui, 29 de novembro de 2023. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Emmanuel. É o primeiro livro publicado por Chico pelo orientador espiritual Emmanuel, né? E nós estamos aqui estudando o capítulo 21, que trata da civilização em crise. Hoje nós vamos começar a estudar o item 21.4, que tem por título: O futuro pertencerá ao Evangelho, né? Bem interessante, o futuro pertencerá ao Evangelho. E a gente está vendo tanta coisa acontecendo, né, gente? Tem que realmente ter muita fé para a gente ter certeza. Verdade. Que vai acontecer, porque o que a gente vê por aí parece distante, né? Tão distante disso. Mas nós temos que acreditar, precisamos manter a nossa fé. Então, vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, ao Pai Criador, aos amigos espirituais, agradecendo a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos, estudando essa obra de Emmanuel, que tanto tem nos esclarecido, que tanto tem nos ensinado. Que a tua paz, Senhor, habite sempre em nossos corações, graças a Deus. Lembrando a todos aqui mais uma vez que domingo 15h30 nós teremos aí o nosso seminário com Jesus na Seara, e nós vamos falar sobre reconciliação, um tema que realmente, né, precisa ser muito explorado por todos nós. Quem vai fazer esse tema é a nossa irmã Marilyn Lopes, lá dos Estados Unidos, e vai ser domingo 15h30, tá? Todos estão convidados. Então, vamos começar a leitura aqui do texto. No texto, Emmanuel diz assim: a civilização está em crise. Repetimos com os observadores do mundo. E aí a gente para pensar, meu Deus, Emmanuel escreveu esse livro lá em 1937, 1938, né? Daqui a 15 anos, vão fazer 100 anos esse texto. Que há 15 anos, esse texto vai fazer 100 anos. E ele disse que naquela época o mundo estava em crise. E hoje, o mundo está em quê? Né? Uma crise violenta. Então, a gente olha, a gente estuda esses textos e a gente percebe como eles são atualizados, né? Ou melhor, como o homem continua a viver os mesmos problemas de sempre. O tempo passa, mas os problemas do homem continuam sempre sendo os mesmos. Orgulho, vaidade e egoísmo. Orgulho, vaidade e egoísmo. Então, quando ele diz aqui a civilização está em crise, repetimos com os observadores do mundo. Pode-se apontar como uma das causas desse estado caótico a defecção espiritual da Igreja Católica. Defecção quer dizer abandono, deserção consciente de uma obrigação e compromisso. Por que a gente fala sobre isso? Porque nós lembramos aqui, quando Jesus morre, né? Jesus morre, desencarna, e Paulo, principalmente Paulo de Tarso, ele começa a fazer esse trabalho de evangelização. E com ele os discípulos de Jesus, né? Aí o tempo passa, aquela geração que estava com Paulo, que estava com Jesus, morre, sendo que o último é mais ou menos João Batista. Mas surgem outras figuras,
como Inácio de Antioquia e vários outros, que continuam divulgando o trabalho de Jesus. Então, com o passar do tempo, esses vamos dizer assim, discípulos, apóstolos, né? Que depois que os principais morrem, outros vão surgir e vão continuar pregando esse evangelho pelo mundo. São muitos. Muitos vão morrer, porque não serão aceitos, até que o cristianismo se torna a religião oficial do império. E aí surge a igreja, que vem o quê? Vem nessa esteira dos discípulos de Jesus. Então, no momento que o cristianismo se torna a religião oficial do império, o que se esperava? Se esperava que esses novos líderes religiosos continuassem dando continuidade à igreja cristã primitiva, não é? Porque agora o cristianismo é a religião oficial do império. Então surge a Igreja Católica. A católica quer dizer universal. Essa igreja. E ela tinha tudo na mão para promover essa grande transformação no mundo. Ela tinha tudo. Ela tinha os textos dos discípulos de Jesus, principalmente de Mateus, que foram os primeiros registros, né? Porque Mateus já era um homem culto, ele já anotava, e a gente vai ver isso em Atos dos Apóstolos, quando Pedro já fala dos registros, né? Já tinha algumas coisas escritas. Estevão também, Pedro vai mostrar para Estevão alguns textos já transcritos por Mateus, falando dos ensinos de Jesus. Então, essa igreja ela tinha toda a capacidade, eles tinham todas as condições de formar uma grande igreja baseada nos ensinos de Jesus, baseada naquilo que Paulo deixou nas cartas de Paulo. Então, ela poderia ter alavancado um trabalho extraordinário, mas isso não acontece. Começa a haver o quê? Dissensões dentro dessa igreja, disputas dentro dessa igreja. E aí, primeira coisa que eles começam a fazer é pegar toda aquela simplicidade do evangelho, toda aquela pureza do evangelho, e, escondendo, escondendo. E aí começam aquelas disputas, começa toda aquela questão política dentro da igreja. Por isso que Emmanuel diz assim, que como uma das causas da civilização estar em crise foi esse estado caótico levando à defecção espiritual da Igreja Católica, a deserção consciente de uma obrigação e compromisso. Porque se a igreja continuasse aquele trabalho dos primeiros apóstolos, isso não teria acontecido. Então, naquela época, a causa da civilização está em crise foi esse estado caótico, a defecção espiritual da Igreja Católica. E aqui ele continua, negando-se a cumprir as determinações divinas para disputar um lugar de dominação no banquete dos poderes temporários do mundo. Então, ela tinha esse compromisso de dar continuidade aos ensinos de Jesus, ao trabalho dos apóstolos, ao trabalho dos grandes
trabalhadores, né, dos verdadeiros pais da igreja, teriam sido os discípulos de Jesus, Pedro, Paulo, João, e ela não faz isso. Ela não faz isso, né? Então ele diz aqui, ela se nega a cumprir as determinações divinas para disputar o quê? Um lugar de dominação do banquete dos poderes temporários do mundo. Porque a gente sabe que esses poderes que estão aí é tudo temporário, né? É tudo temporário. E esse trabalho dela de disputar um lugar de dominação no mundo, ela conseguiu se colocar numa posição de dominação do mundo durante milênios, podemos dizer assim. Mas a partir do início do século XX, vamos dizer assim, até os anos 30, ela ainda conseguiu manter isso, mas depois ela começou a declinar, né? Ela começou a declinar, 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 declinar. Então, vamos dizer assim, que a Igreja Católica perdeu o bonde da história. Ela poderia ter um papel extraordinário. Não vamos anular tudo que ela fez, é claro que não. Porque, graças à Igreja Católica, nesses 2000 anos, se manteve o quê? O conhecimento de Jesus, os ensinos de Jesus, né? Os textos de Jesus. Ela conseguiu trazer isso até hoje. Porque se a igreja tivesse desaparecido no primeiro milênio, lá pelos anos 500, 600, 700, se ela tivesse desaparecido, talvez a gente não conhecesse os ensinos de Jesus. Então, esse valor ela teve de ter trazido até nós, hoje, esse evangelho de Jesus. Isso a gente não pode negar. Mas ela se perdeu muito nesse processo, né? Se deixou levar pelo poder, né? E a gente sabe disso, vindo de Inquisição e outras coisas mais. Aí ele diz aqui, se a igreja houvesse mantido a sua posição espiritual, fortificando as almas no seu longo caminho evolutivo, como mediadora entre o céu e a terra, as transições sociais inevitáveis não seriam tão penosas para as gerações do século XX. Então, se ela tivesse mantido essa posição de intermediária, né? Porque naquela época, da época de Paulo e dos discípulos, era comum nas casas, nas igrejas, né? As igrejas, lembrando, eram aquelas reuniões que se faziam nos lares. Era comum intercâmbio. Era comum nas reuniões um médium receber mensagens do alto. Paulo, quantas vezes aquelas reuniões que ele fazia, sempre tinha um irmão que recebia as mensagens dos espíritos. Isso era muito comum da igreja cristã primitiva. Então, se a Igreja Católica tivesse mantido isso, esse mediadora, né, nas suas reuniões, na igreja mesmo, tivesse mantido essa prática de receber, continuar recebendo as orientações que vinham do alto, como eles recebiam naquela época do tempo de Jesus, com certeza nós hoje não viveríamos os problemas sociais, problemas políticos que nós vivemos hoje. Porque as pessoas teriam se acostumado a receber alertas, esclarecimentos, revelações do plano espiritual. Isso teria sido uma coisa comum. Vamos imaginar isso. Desde a época de Paulo até os nossos dias, os templos religiosos têm essa prática que as casas espíritas hoje têm. Reuniões mediúnicas para atender aqueles espíritos com problemas, para trazer orientações às pessoas. Não haveria
Nada, não seria nada escandaloso, como muita gente fala. Nós teríamos essa convivência com a espiritualidade de uma forma muito comum. Entendeu? Olha que coisa maravilhosa seria. Quanta coisa teria sido evitada. Quanta coisa teria sido evitada se essa prática do intercâmbio com o plano espiritual tivesse sido mantida ao longo desses 2000 anos. Mas o que a igreja tratou de fazer? A primeira coisa que ela fez foi cortar esse intercâmbio, cortar esse meio de comunicação. Por quê? Porque havia interesses nisso. Porque se ela permitisse que isso tivesse continuidade, como é que ela poderia dominar? Ela diria uma coisa e o plano espiritual viria e disse assim, nada disso. Eles estão errados. Eles estão agindo por orgulho, por egoísmo. E a quem as pessoas ouviriam? Aos mensageiros do alto ou aos padres da igreja? Claro que as pessoas ouviriam os mensageiros do alto. Então, a igreja corta esse intercâmbio para não ser questionada, e aí passa a exigir que as pessoas ouçam a quem? A eles. E é como a gente ouve, as pessoas escutam até hoje o que os líderes religiosos falam. E quanta besteira eles falam, né? Quantas atrocidades eles falam. Então, é o que ela vai dizer, ele está dizendo aqui. Ele diz isso. Se essa igreja houvesse mantido a sua posição espiritual, fortificando as almas no seu longo caminho evolutivo como mediador entre o céu e a terra, as transições sociais inevitáveis, porque, é claro, se a gente está evoluindo, tem que ter mudança, né, social. Tem que ter um progresso, uma evolução na sociedade. Isso seria tudo feito com orientação do plano espiritual. Então, isso não teria sido tão penoso para nós que vivemos hoje. Essas guerras que tem aí, onde um grupo se coloca superior a outro grupo, isso não existiria. Porque o plano espiritual estaria o tempo todo dizendo, peraí, vocês estão brigando por quê? Vocês são irmãos, são todos filhos de Deus, ninguém é melhor do que ninguém. Vocês são iguais. Entendeu? Então, as gerações, os espíritos, já estariam educados para essa visão. Porque lá, há 2000 anos atrás, ele ouviu isso, continuaria ouvindo isso nesses 2000 anos. Então, o cara reencarnaria e já teria aprendido isso. É um processo educativo. Ele já teria aprendido isso. Mas isso foi uma das primeiras coisas que a igreja, os interessados, né, no poder, tiraram. Que história é essa de igual? Como é que esse povo pode ser igual à elite? E até hoje é assim, né? Não precisa muito. Eu estava há pouco, antes de vir para cá, eu estava vendo o jornal, o Globo News, uma juíza, ela foi punida e suspensa. Acabou de passar. Essas audiências virtuais, ela, juíza do trabalho, vai passar novamente, quando passar vocês vejam. Aí ela está lá, da posição dela juíza, e o pessoal está lá, o rapaz que foi pleitear os direitos dele. Então ela vira-se para ele e diz o seguinte, e ele está conversando com ela, a senhora, aí ela vira-se para ele e diz o seguinte, você tem que dizer assim para mim, excelência, excelência, o que a senhora pode fazer por mim? É um negócio desse. E aí ele entendeu o que ela quis dizer. Aí disse assim, eu não estou compreendendo, ele está gravando.
Eu não estou compreendendo o que a senhora está dizendo. Você tem que se dirigir para mim assim, Excelência, o que a senhora deseja? E ele continuou dizendo, mas eu não estou entendendo. Ah, se você não falar dessa maneira, Excelência, eu vou anular o seu caso. Eu não vou levar avante o seu processo. Aí o rapaz fala, mas eu não preciso falar assim. E ela, não, você tem que falar assim. Excelência, o que a senhora deseja. Percebeu? O que ela queria subjugar. Ela é a juíza. Então ele tem que chamá-la de dizer, ela queria que ele falasse exatamente como ela queria. Excelência, o que a senhora deseja. Então, ela queria ser tratada dessa forma. Ele tinha que falar do jeito que ela estava dizendo. Ele gravou, denunciou, ela foi afastada e colocaram um monte de processo. Né? A OAB pediu o afastamento dela. E aquela forma não era uma forma certa dela tratar a pessoa, era uma forma desumana, onde ela estava se colocando numa posição, entendeu? E ele lá embaixo. Então, ela tinha que ser tratada desta maneira. Então, isso que nós estamos vivenciando até hoje. Quantas pessoas, essa semana houve muitas denúncias de pessoas que pedem coisas pelo iFood, né? E o entregador vai lá e o pessoal distrata. Ontem também um juiz. Ele disse que era juiz, né? Depois ele disse que não era juiz, não. Ele era só advogado. Mas ele disse para o rapaz, exigindo que o rapaz fosse entregar a encomenda na porta dele. E eles não são obrigados. A portaria você desce. Então ele esculhambou o rapaz, principalmente que o rapaz era negro. Eu sou juiz, como é que você se atreve a falar comigo, isso, aquilo, outro, né? Logicamente, o rapaz denunciou, gravou, aí hoje ele já está pedindo desculpa. Não, eu disse que era juiz, sou juiz, eu sou advogado. Mas ele disse para o rapaz que era juiz. Então, houve vários casos assim, de pessoas chamando, esculhambando, sabe, destratando, porque o rapaz é entregador e essas pessoas moram em apartamentos de luxo. Então, essas pessoas veem o outro como irmão, como filhos de Deus, igual a eles? Claro que não, claro que não. Então, é o que ele está falando aqui. Se a igreja tivesse se mantido como a mediadora entre o céu e a terra, se ela tivesse mantido esse intercâmbio que acontecia naquela época nas igrejas, e como a gente sabe, igreja era um grupo que se reunia na casa de alguém. Igreja é isso. É um grupo de pessoas estudando o evangelho. Isso é igreja. E nessas reuniões havia intercâmbio espiritual. Se a igreja tivesse mantido isso, essas revelações, essas orientações do plano espiritual teriam ficado aí para a gente há 2000 anos. Então as pessoas teriam construído isso na sua cabeça, né? Aquilo que Jesus falou, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas hoje nós ainda não conseguimos fazer isso. Então houve essa lacuna, tá? Houve essa lacuna. Eu trouxe um texto aqui para a gente conversar. Deixa eu abrir aqui. Falando sobre. Vocês estão vendo? Só me dá um retorno aí. Por enquanto, não. Por enquanto, não, peraí, deixa eu voltar aqui. Aqui eu esqueci de compartilhar, eu abri direto. Aqui. Vê se vocês estão vendo agora. Tudo bem. Desculpe, abri errado. Ai, meu Deus, abri errado, é o outro. Caramba, interromper o compartilhamento e abri o texto errado. É isso aqui. Estão vendo, né? Sim,
Defecção da Igreja Católica. Da Igreja Católica. Vamos lá, deixa eu só ver aqui uma coisinha, peraí. Meu Deus. Ah, tá. Defecção da Igreja Católica. Desde 1870, ano que assinalou para o homem a decadência da Igreja, em virtude da sua defecção espiritual, deserção consciente no cumprimento dos grandes deveres que lhe foram confiados pelo Senhor, nos tempos apostólicos, um período de transições profundas marca todas as atividades humanas. Então, eles falam, né, que esse período de defecção da Igreja teria começado por volta de 1870. Mas, na realidade, como o Zé Emmanuel traz para a gente, isso aconteceu muito antes. Aconteceu a partir do momento que o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano. A partir daí do ano 300, do ano 400, começa essa defecção espiritual, essa deserção consciente no cumprimento dos grandes deveres, né, que lhe foram confiados pelo Senhor nos tempos apostólicos, né? Então vai surgir aí um período de transições profundas, vai marcar todas as atividades humanas. Em vão, o mundo esperou as realizações cristãs, iniciadas no Império de Constantino. Aliada do Estado e vivendo à mesa dos seus interesses econômicos, a Igreja não cuidou de outra coisa que não fosse o seu reino perecível. Como Emmanuel fala aqui, né? Ele fala uma questão temporária. Daí ele fala aqui, banquete dos poderes temporários do mundo. Então, a Igreja se aliou ao Estado e começou a viver à mesa dos seus interesses econômicos, tirando aí a parte dela. E ela não cuidou de outra coisa. Evangelização da humanidade, divulgação do Evangelho de Jesus, como o Mestre trouxe para nós há 2000 anos, nada disso. Ela só cuidou dos interesses do seu reino perecível. Esquecida de Deus, nunca procurou equiparar a evolução do homem físico à do homem espiritual, prendendo-se a interesses rasteiros e mesquinhos da política temporal. É por isso que agora lhe pairam sobre a fronte os mais sinistros vaticínios, né? Então, o que a gente vê hoje? Essas disputas dentro da Igreja, questão aí do Banco do Vaticano, né? Agora estão tentando, tem um grupo forte dentro da Igreja, tentando aposentar o Papa Francisco, dizendo que seria bom que ele se aposentasse, porque a idade dele está avançada. Tudo isso por quê? Porque eles querem voltar àquelas práticas antigas que o Papa Francisco deu uma parada. Ele deu uma parada, né? E ele vem questionando várias coisas dentro da Igreja. Várias coisas. Eu não sei como ele ainda não sofreu um atentado desses aí. Pode falar, Alberto. Fazer um breve comentário aqui, né? Como você disse, está no texto de Emmanuel, Banquete dos Poderes Temporários no Mundo. Uma amiga minha foi para Roma, e aí ela foi visitar a cidade, né? E visitou algumas igrejas. Então, ela disse que o assédio dos padres, de querer que você contribua para cada igreja, é uma coisa impressionante. Você não consegue andar dentro da igreja, que já vem o padre da igreja para pedir contribuição. Tem igrejas que você vai, que ela visitou, em que, para você ver o altar, né, que tem um altar lá muito procurado,
O padre só acende a luz para você enxergar se você contribuir. Se você não contribuir, você não pode ver com nitidez o altar, entendeu? Então, é isso que a gente está falando. Houve uma defecção completa, né? E aí o negócio aqui da igreja com uma lanterna, você leva uma lanterna, da hora tá, eu boto a lanterna. Gente, para a gente ver que absurdo. Pra gente, é isso que ele falou, né? Nós falamos aqui nesse texto, né? Olha só que absurdo, né? Ai, meu Deus, vamos continuar aqui no nosso livro. Aí Emmanuel diz assim: a estabilidade da civilização ocidental, sua evolução para o socialismo de Jesus. Nós já estudamos aqui o que é socialismo, né? Tudo isso, o que é nazismo, teve a outra que eu esqueci agora o nome. Então, nós estudamos tudo isso, né? Então, ele diz aqui: a estabilidade da civilização ocidental, sua evolução para o socialismo de Jesus, dependiam da fidelidade da Igreja Católica aos princípios cristãos. Então, essa estabilidade da civilização ocidental, tá, dependia dessa fidelidade da Igreja Católica aos princípios cristãos. Só que ela trai esses princípios cristãos. E hoje ela cobra para você assim, para você ver o altar. Quer ver o altar? Paga. E aí eu acendo a luz para você ver. Não é assim? Porque se ela fosse fiel aos princípios cristãos, nem esses altares existiriam. Não é? Porque são altares com todo aquele luxo e pompa. O dinheiro da construção desses altares teria ido para os pobres. Você teria igrejas muito simples. Muito simples. Agora, vamos abrir um parênteses aqui. Existem também no movimento espírita templos que são verdadeiras igrejas suntuosas, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Gastam-se milhões para se construir um prédio, para ser federação não sei de quê, igreja não sei centro espírita não sei de onde, quando bastaria 4 paredes e um telhado para pregar o evangelho, né? E grande parte desse dinheiro seria utilizado para atender aqueles que necessitam, com remédios, cestas básicas, não é verdade? Lembrando que Jesus não tinha nem onde depositar a cabeça dele. Um travesseiro de penas para depositar a cabeça dele. Dormia em redes, dormia no chão. Não estamos dizendo que devemos fazer isso, mas alguns templos espíritas poderiam ser mais simples, não poderiam? Poderiam ser mais simples. Tem uns templos espíritas por aí que dá licença. Né? Então fica aquela coisa. A gente tem que ver isso. Quanta gente, e nós estamos vendo nesse momento, quanta gente necessitada nós vemos pelas ruas. Né? Pessoas que não têm, com essas chuvas, né? Teve gente aqui de Petrópolis que há 2 anos atrás teve aquele temporal todo, ainda está sem casa. O número de moradores de rua aumentou depois da pandemia. E a gente perdeu o emprego, não pôde continuar pagando aluguel. Quanta gente precisando de mandar fazer um óculos, de pagar um exame, comprar um remédio, e a gente vendo templos suntuosos sendo levantados. Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso. Não é só a igreja, não. Tem muito templo espírita aí que dá licença, né?
Existem brigas dentro de casas espíritas pela obra que vai ser feita dentro da casa espírita. Porque um quer tapete vermelho, o outro quer elevador, o outro quer ar-condicionado de não sei quantos BTUs, o outro exige estacionamento, entendeu? Porque só pode ir para a casa espírita de carro. Não é assim? Só pode ir para. Tem gente que, se não for de carro, não vai para a casa espírita. E às vezes mora do lado da casa espírita, praticamente. Aí eu não vou de ônibus, eu não vou disso, né? Então, a gente começa a observar certas coisas. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Muito cuidado. Porque eu já vi brigas dentro de casas espíritas por causa de obra, que um queria assim, outro queria tal, outro queria de 3 andares, 4 andares, 5 andares. Então, a gente tem que observar esse tipo de coisa. Quanta gente está por aí passando fome, né? Essa igreja que a amiga do Alberto foi, o padre só deixava ela se acendesse a luz e pagasse para ele acender a luz. Então, são coisas que você fica sem entender. Então, ele diz aqui a estabilidade da civilização ocidental, sua evolução para o socialismo de Jesus, dependiam da fidelidade da Igreja Católica aos princípios cristãos. Mas a Igreja negou-se ao cumprimento de sua grandiosa missão espiritual. E o resultado, temo-lo na desesperação das almas humanas em face dos problemas transcendentes da vida. Então, como igreja que tinha essa capacidade, porque os grandes estudiosos do Evangelho vieram através dela. Os discípulos de Jesus deixaram essa base para a igreja. Deixaram essa base para a igreja. Um Paulo de Tarso, um Inácio de Antioquia e outros deixaram essa base para a igreja. Mas ela, quando vê a simplicidade que esses homens viviam, que um Pedro vivia, que um Paulo vivia, que o Inácio de Antioquia vivia, esses homens não queriam isso. Eles queriam ter o luxo. Por quê? Porque havia uma corte do império. E eles começam a frequentar essa corte, ver todo aquele luxo. Eles queriam também isso, né? Então, eles começam a desertar do evangelho e buscar esse lado. Ora, no momento que eles buscam esse lado, eles abandonam o povo, a população mais pobre, né? E aí as pessoas ficam o quê? Sem um amparo, sem um consolo, sem um esclarecimento. E aí ele diz aqui, né? O resultado foi a desesperação das almas humanas em face dos problemas transcendentes da vida. Ontem, quem assistiu a aula da Ivone Pereira, no finalzinho, a Ivone Pereira ela fala, né, sobre um espírito, o único espírito que a fez correr. Lembra? Ela falou sobre isso? O espírito que a fez correr de medo. E olha que ela tem uma bagagem danada. Ela falou daqueles espíritos réprobos que não têm condições de se aproximar de um médium. Porque se eles se aproximarem de um médium, ela usa até um termo que eu achei truculência vibratória. Eles são portadores de uma grande truculência vibratória. São espíritos réprobos, espíritos numa condição que a gente nem consegue imaginar. Então, ela diz que eles não têm condições de se aproximarem de um médium, não podem se aproximar de um médium, porque se eles se aproximarem de um médium, eles, com a sua truculência vibratória, aniquilariam o médium. Então, ela diz aqui, ó, é possível que existam
aqueles espíritos verdadeiramente réprobos, que há séculos permanecem nas sombras do invisível, incapacitados até mesmo de se comunicarem mediunicamente, cuja truculência vibratória aniquilaria o médium se dele se aproximassem. Aí ela diz assim: não os vimos jamais. Porque os médiums não podem ver esses espíritos, porque se eles se aproximarem desses espíritos, eles serão aniquilados. Aí ela diz assim, não os vimos jamais. Porém, aí ela diz assim, até o presente, quer dizer, até o momento que ela escreveu essa obra, o mais pernicioso obsessor que conhecemos. Não é esses, não. Esses ela não viu, ela não chegou de perto. Ela viu um, que era terrível, terrível, mas ainda não era do quilate daquele outro, que é portador dessa truculência vibratória, porque esses, nós não podemos chegar perto deles, eles nos aniquilariam vibratoriamente, com a energia deletéria deles. Mas ela chegou a ver alguns terríveis. Ela diz assim, até o presente, o mais pernicioso obsessor que conhecemos, aquele que nos chegou a apavorar, do qual fugimos espavoridos em corpo astral. Ela estava desdobrada. Ela foi visitar uma mulher que estava internada no hospital, em desdobramento. E lá ela viu esse espírito do hospital. Ela diz, aquele que nos chegou a apavorar, do qual fugimos espavoridos em corpo astral, foi certa entidade que perseguia uma doente obsidiada, que estava internada em uma casa de saúde em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela foi até o hospital e viu essa entidade. E era de uma vibração tão violenta, que ela, Ivone Pereira, em desdobramento, fugiu, apavorada por esse espírito. Desse espírito. Agora, veja o detalhe. Esse espírito apresentava-se trajada com hábito religioso, inteiramente negro, parecendo tratar-se de uma ex-freira, pois fora mulher quando encarnada. Esse espírito que deixou Ivone Pereira apavorada a fim dela fugir em desdobramento, estava ela em corpo astral, era uma entidade terrível, terrível, terrível. Era uma ex-freira. Estava trajada como freira, só que a roupa dela era toda preta. Eu pergunto, o que a Mona está dizendo aqui para a gente? E quando a gente fala aqui, mas a igreja negou-se ao cumprimento de sua grandiosa missão espiritual, e o resultado têmulo da desesperação das almas humanas, em face dos problemas transcendentes da vida, quando a gente fala a igreja é a parede? Somos nós. Somos nós. Então, quando ela fala a igreja negou seu cumprimento de sua grandiosa missão espiritual, ela está falando dos homens. E quando eu falo homens aqui, homens e mulheres, né? O homem no sentido de humanidade. Eram aqueles que pertenciam à igreja. Os sacerdotes e as freiras, as madres, que sempre teve, não teve. Lembra das Clarissas? Não foi uma instituição criada por Santa Clara, de freiras? Então, homens e mulheres dentro da igreja sempre existiram. E são esses homens e essas mulheres que vestiram, né, roupa de padres e de freiras, e como a Ivone conta aqui para a gente, ela abriu um parênteses, e a gente até falou sobre isso, que as mulheres costumavam ser piores que os homens,
quando dava para ser usar de maldade, as mulheres chegavam a ser piores que os homens, são homens e mulheres que se vestiram com traje, com hábito religioso. E o que é que eles fizeram, esses homens e mulheres que eram religiosos, fizeram dentro da igreja? Atrocidades. Desviaram os ensinos de Jesus. Levaram milhares e milhões de pessoas à desesperação, ao abandono. E muitos deles hoje se encontram aonde? Em que estágio? Como esse que a Ivone narrou ali. Uma ex-freira, um espírito que a fez correr de medo. E nessas regiões de dor e sofrimento, está sim desses espíritos. Cheio. Quem trabalhou em mesa mediúnica, e trabalha até hoje, sabe que de vez em quando aparecia um ou outro, não aparecia? Cardeal, bispo, freira, padre, em situações terríveis. Aquele livro Sexo e Obsessão, do Divaldo, conta isso. Sobre um padre que tinha práticas de pedofilia terrível. E vem por aí, né? Olha os crimes que a igreja, na Inglaterra, da França, da Irlanda, cometeu em relação a abusos sexuais. Padres e freiras, que até hoje está nas barras da justiça. As pessoas, né, exigindo indenização, escândalo, aí o Papa Francisco manda afastar, aí acusam, né, não querem afastar, eles querem mudar o padre criminoso de uma igreja para outra, só. E assim que era feito, Trocava o cara de uma igreja para outra. Aí o cara deixava de fazer a sujeira de uma igreja e ia fazer na outra. Quantas crianças, quantos jovens foram abusados, traumatizados por esses sacerdotes ao longo do tempo? Quantos? Inúmeros. Inúmeros. Os escândalos acontecem aí, toda hora. Toda hora. De vez em quando a Polícia Federal pega um pessoal aí, não pega de vez em quando? Pessoas com vídeos. Não tem sempre um religioso no meio? Sempre tem. De vez em quando cai ou um pastor, um padre, ou isso, ou aquilo. Sempre tem. De vez, sai a lista, a polícia prendeu um monte de gente. Aí eles dizem, tantos metros que lá, um padre, um pastor, isso, ou aquilo, um religioso, aquilo. Então, isso aí, é isso que a Amanda está falando. Ela deixou de cumprir com a sua obrigação. Mergulhou. Fora esses outros aí que arrancam o dinheiro do povo sofrido para construir, comprar mansões para morar, iates, helicópteros e outras coisas mais, não é? A gente não vê isso? A gente vê isso. É isso que a Amanda está dizendo. Lá em 1938. É o mesmo problema que continua até hoje. E o outro vai lá, cobra para acender a luz para ver o altar. Não é? É isso aí. É isso. Bom, para a gente encerrar, não, que ainda falta um pedacinho livre, eu trouxe outro texto aqui, também achei interessante, falando sobre isso. Quem falou sobre espiritismo, o socialismo de Jesus, né? E esse texto fala sobre espiritismo, capitalismo, socialismo e comunismo. Mas nós trouxemos um trecho para explicar isso aqui, esse trecho, esse socialismo de Jesus. Esse texto é de Elise Inácio de Moraes. Foi publicado em 18 de setembro de 2018. E ele diz assim, diante do atual cenário político, algumas pessoas têm forçado uma associação entre o espiritismo e o capitalismo, e uma condenação expressa ao socialismo, ao comunismo e ao marxismo, como se estes fossem materialistas e o capitalismo fosse um modelo de espiritualidade. Então, muita gente
critica, né? Ah, o socialismo é coisa do diabo, o comunismo, o marxismo, isso é coisa péssima. E tenta aproximar o espiritismo do capitalismo. E, na realidade, a gente sabe que o capitalismo é também altamente materialista e o capitalismo é selvagem também. Allan Kardec soube colocar-se acima desse nível superficial de discussão. Os espíritos explicaram, no o Livro dos Espíritos, nos itens 806 e 806A, que a desigualdade social é obra dos homens e não de Deus. E desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Então, se hoje a gente possui, a gente vive essa desigualdade social, e a gente vive mesmo, isso é obra dos homens. Olha a tal da juíza que estava falando para o rapaz. Você tem que me chamar. Vossa Excelência, o que a senhora deseja? Isso ela está ratificando uma desigualdade social. Quando o sujeito lá no prédio chama o entregador do iFood de negro, macaco, empregado, você sabe com quem você está falando? Eu sou um juiz e você é um simples entregador. Isso é desigualdade social. Isso é obra dos homens, e não de Deus. Mas isso vai desaparecer quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Então, nas questões 806 e 806A, quem tiver dúvida, depois pega lá o Livro dos Espíritos e dá uma olhadinha nisso. Os espíritos explicam isso tudo para Kardec. Eles dizem tudo isso para Kardec. Né? Eu até peguei aqui na 806, quando ele diz aqui, ó, a pergunta, Kardec faz a pergunta, a desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Olha só, ó a pergunta de Kardec, a desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? E os espíritos dizem, não, é obra do homem e não de Deus. E Kardec quer saber se essa desigualdade social é lei da natureza. Ele diz, não, não tem nada a ver com a natureza. Isso é obra do homem e não de Deus. Eles deixam bem claro para a gente. Isso lá em 1857, tá? Ao mesmo tempo em que admitia uma utilidade social para a riqueza e a propriedade privada, ele também reafirmou que toda propriedade material é temporária. Então, Kardec vem trazer isso para a gente. Ele disse que a riqueza tinha uma utilidade social, assim como a propriedade privada. E ele vai dizer, olha, tudo isso que vocês têm aí de material, isso é temporário. Temporário. É um empréstimo de Deus, cujo melhor emprego é socorrer os seus semelhantes e praticar a lei de amor e caridade. Está lá no Livro dos Espíritos. Então, é para utilizar a riqueza para auxiliar. Você pode usufruir dela. Sim, podemos. Mas o grande objetivo é esse, é socorrer os seus semelhantes e praticar a lei de amor e caridade. É isso que a igreja não fez. É isso que a igreja sabia, porque Jesus deixou isso bem claro para os seus discípulos, mas olha a igreja do caminho. Olha que a igreja, lá do Atos dos Apóstolos, né? Eles se reuniam, dividiam, auxiliavam, todos se beneficiavam. Eles sabiam disso, mas não fizeram. Não fizeram. Deixaram que se perdesse. O homem, Kardec deixou bem claro para a gente, é apenas o seu usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. A acumulação de riquezas só se justifica se for feita em família, de modo coletivo, com uma abelha, por meio de um trabalho honesto.
e não acumular como egoísta, sem causar prejuízo e sem exploração de quem quer que seja. Então, se você reúne bens, fruto do trabalho honesto, isso é válido. Mas, mesmo assim, não use isso apenas para o bem pessoal seu e da sua família. Divida com os outros, tá? Divida com os outros. Não acumule como um egoísta. Ensine seus filhos a dividir para evitar aquele problema da herança, a disputa de herança depois, né? Sem prejuízo e sem exploração de quem quer que seja. Porque a igreja tinha condições de fazer isso, mas ela não faz. E aí, o Consolador, percebendo toda a dor que foi causada à humanidade, grande parte pela igreja, e deixou de cumprir com a sua obrigação, vem trazer o consolo e vem relembrar para a gente o que foi dito por Jesus há 2000 anos atrás. Ele reconhecia que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 5. Né? Olha aí o Evangelho, o nosso Evangelho trazendo tudo isso aí. Então, a gente não pode alegar que a gente não sabe, porque está tudo aí, foi tudo deixado muito claro para a gente. Atualmente, isso acontece mediante o corporativismo das elites econômicas, que dominam o Estado e manipulam as leis em seu favor. Não é? Os bens da terra assambarcados pelos violentos em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. E muitas vezes falta o necessário a esse povo, à população, ao passo que muitos têm o supérfluo aí, né? Então, atualmente, isso acontece mediante o corporativismo das elites econômicas que dominam o Estado e manipulam as leis em seu favor, apossando-se de grande parcela da riqueza coletivamente produzida e deixando parte da sociedade em falta até mesmo do necessário à subsistência, o que promove a miséria, a fome e a morte. Porque nós trabalhamos, nós pagamos os nossos impostos e o dinheiro público, que deveria ser usado integralmente para o bem-estar do povo, é usado para a compra de jatinhos, iates, champanhe, vinhos caríssimos, viagens para lá, viagens para cá, para o bem-estar. Então, esses homens se locupletam do dinheiro que deveria ser usado para o bem-estar da sociedade, promovendo a miséria, a fome e a morte. Numa perspectiva evolucionista, Allan Kardec prevê que, quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo, o fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Então, Kardec chama a nossa atenção para tudo isso. Ele traz para a gente, olha, observa o que está no Evangelho. E nós, até hoje, não conseguimos vivenciar isso. Estamos no século XXI, 2023, e continuamos sem vivenciar isso. E a gente vê isso todo dia, na nossa porta, pela televisão. É todo dia isso aí. Mas a mensagem já está conosco há 2000 anos. Em uma visão comprometida com as transformações sociais, os espíritos dizem que todos
devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Livro dos Espíritos, item 767, 1857, gente. Porque quando as leis humanas se tornam incompatíveis, o progresso as despedaça. Assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem e não a vigência de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. E a essa transformação social que Jesus conclama. Por isso que Emmanuel falou aqui, ó, ele disse assim, a estabilidade da civilização ocidental, sua evolução para o socialismo de Jesus, dependiam da fidelidade da Igreja Católica aos princípios cristãos. Esse é o socialismo de Jesus. Esse. Então, é a essa transformação social que Jesus conclama quando sinaliza para a construção de um mundo de paz baseado na solidariedade, no amor ao próximo e na justiça, que ele chama de reino dos céus. Esse é o socialismo dele. É a construção de um mundo baseado na solidariedade, no amor ao próximo e na justiça. Tudo igual para todos. O nosso lar na Terra, não tem a colônia Nosso Lar? É transformar a Terra num lugar como o nosso lar. Um nosso lar na Terra, na linguagem de Chico Xavier e André Luiz. Ou um mundo de regeneração, de que falavam os espíritos Allan Kardec, onde a competição cederá lugar à solidariedade. A ambição pelo lucro ao desejo do bem de todos. E a acumulação de riquezas ao desenvolvimento dos valores do espírito. Enfim, um mundo pautado no socialismo cristão. É isso aqui, o socialismo de Jesus. Um mundo pautado no socialismo cristão, de que falava Emmanuel. É isso aqui, o socialismo de Jesus. Ou inspirado no espírito comunal da Casa do Caminho. Tudo era comum a todos. Sonho de igualdade social dos seguidores de Jesus. Perceberam? Que texto fantástico! É isso que é o socialismo de Jesus. Que muita gente interpreta, critica quando se fala nisso, né? Ah, que absurdo! Está dizendo que Jesus é socialista, a gente escuta isso falar. É isso aqui que é o socialismo de Jesus. É esse tipo de coisa que já nos foi falado há 2000 anos, mas que a gente até hoje não consegue colocar em prática. Vamos encerrar aqui o texto? Aí o texto diz assim, a luta está travada. A luta está travada. A civilização em crise, organizada para a guerra e vivendo para a guerra. Há de cair, inevitavelmente. Mas o futuro nascerá dos seus escombros, para viver o novo ciclo da humanidade, sem os extremismos antirracionais, na época gloriosa da justiça econômica. Não é o que a gente está vendo? O que a gente está vendo é guerra lá no Oriente Médio, é guerra da Ucrânia, que ninguém fala agora, né? Todo mundo esqueceu da guerra da Ucrânia, né? É guerra lá na África, é guerra em todo lugar, gente. Tá? Como ele diz, a civilização está em crise. Não estava em crise aqui em 1938, no início da Segunda Guerra Mundial. Continua em crise até hoje. Porque a nossa sociedade, como diz Emmanuel, é organizada para a guerra, vivendo para a guerra. E essa sociedade, essa civilização, ela vai cair. Ela vai cair. Porque o progresso é inexorável. Ninguém pode deter. Mas o futuro nascerá dos seus escombros. Então não adianta pensar que alguém vai jogar uma bomba e vai explodir o planeta, não. Não vai adiantar.
Não é assim que você muda o mundo. Porque não é o planeta que tem problema, não são as cordilheiras que têm problema, não são os oceanos que têm problema, são os espíritos que vivem no planeta que têm problema. Então, o futuro nascerá dos seus escombros para viver o novo ciclo da humanidade sem os extremismos que nós estamos vivendo agora, antirracionais da época gloriosa da justiça econômica. Não duvidemos, dentro da nossa certeza incontestável, o porvir humano pertence à vitória do Evangelho. O Evangelho vai predominar. O Evangelho de Jesus, a palavra de Jesus, vai predominar. E aquele que se insurgir contra vai ser retirado daqui, levado para outros lugares, como já foi feito no passado, bem lá atrás, com os exilados de Capela. Para onde eles vão, Jesus já tinha falado. Haverá um lugar de muita dor e ranger de dentes, porque aqueles que não aceitarem a vitória do Evangelho terão que ser afastados. Terão que ser afastados. Porque não será mais permitido a eles impedir que o progresso aconteça. Os tempos são chegados. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Foi uma leitura bem rica, né? Que a gente vê que a gente sofre as contradições de todos esses fatos históricos da igreja e de tudo. Então, cabe a nós agora levantarmos a fronte e seguir em frente, né? Dar novo rumo, mas as sequelas estão aí, né? Sim. Agora, que vai prevalecer o evangelho, isso é vontade de Deus. Ninguém pode ser acima disso. É o Cristo que determinou e está no leme. Então, aqueles que não seguirem vão ter que buscar o seu caminho, né? Exatamente. Fazer suas malas e irem procurar outro território. Porque é o tempo, a regeneração vem chegando. Deus não vai permitir que se continue aqui mais milênios e milênios e milênios e milênios. Do Não, jeito que está, né? do jeito que está. Mais 1000 anos do jeito que Não, está, é não impossível. não. Foi dado tempo ao homem de fazer a sua transformação moral. Foi dado ao tempo. Os tempos são chegados. Agora, aqueles que não quiserem, tem problema. Já houve êxodos antes, mais um não vai mudar em nada. Esses espíritos serão retirados daqui. E muitos já estão sendo retirados. Muitos desses que estão reencarnando não retornarão mais à Terra nesse tempo. O êxodo já vem acontecendo. Porque a pessoa diz assim, o êxodo vai... Não, ele já vem acontecendo. Já está acontecendo. Muitos espíritos não estão reencarnando mais na Terra. Vão reencarnar em outro lugar. O êxodo já está acontecendo. E vai se acelerando. Vai se acelerando. Porque, né, afinal de contas, o progresso, ninguém pode ter o progresso. Então, outros levas de espírito vão chegando, já com uma outra cabeça, já com a mente mais aberta, e aqueles muito retrógrados, muito réprobos, já não estão mais aqui. Já não virão mais. Irão para outros orbes, ao nível deles. E lá Porque... eles, né? Pode falar, Rosa, pode E lá eles, completar. com a sua capacidade intelectual, irão ajudar aqueles planetas, aqueles mundos a evoluírem. Porque intelecto eles têm, isso eles têm, e muito. Mas a moral é muito deficitária ainda, né? Fala, Alberto. É que, por exemplo, os últimos fatos, né, que a gente acompanhou aí nos noticiários,
A indústria da guerra é que determina. Então, como é que pode isso continuar assim? A indústria da guerra é que determina o destino das coisas. É, É impossível isso. É uma falta do socialismo de Jesus, de fraternidade, de solidariedade. É exato. o lucro acima de tudo, falta dignidade até de quem está no comando desses. Então, junta o interesse militar de pessoas totalmente deturpadas na cabeça, com interesses econômicos dessas indústrias da guerra. É uma mistura, é uma amálgama tenebrosa isso. Você não viu hoje? Foi hoje ou foi ontem? Acho que foi ontem. Foi aprovada aquela lei do agrotóxico. Foi aprovada. Ela passou. Foi votado e foi aprovado. Aí botaram umas emendinhas aqui, umas emendinhas ali, porque eles vinham tentando passar para usar agrotóxico adoidado aí. Entrou, correu muito dinheiro isso, gente. Muito dinheiro. E a gente sabe o quanto esses agrotóxicos prejudicam a saúde. Tudo isso é o quê? Interesse econômico, gente. Interesse econômico. Porque tem agrotóxicos aí na Europa, nos Estados Unidos, que não são mais aceitos e que nós é que usamos. Nós é que usamos. Mas eles não querem tirar esses agrotóxicos. Não querem. Né? Aí conseguiram colocar lá uma questão que para um agrotóxico ser usado tem que receber a aprovação da Anvisa e de uma outra instituição, do IBAMA. Então, conseguiram colocar isso. Mas será que vai passar mesmo? Tudo isso é interesse econômico. Hoje também mostrou que o Cerrado, né? O Cerrado teve um aumento escandaloso de desmatamento para poder botar o gado, botar tudo lá. Mas é justamente no Cerrado que estão as maiores bacias hídricas do Brasil. O aquarífero, né? Os aquíferos Aquífero. estão lá. Rosa, Oi, às vezes eu fico pensando, eu fico matutando como que pode. O nosso país o coração do mundo é pátria do Evangelho. O Brasil é pátria do Evangelho, onde se tem tanta religião. Como que se é permitido tanta religião e tanta maldade comandar, estar no poder, dirigir? Entende? Às vezes eu fico assim quando, Ideína, pensando. Brasil, pátria do Evangelho, é porque aqui é um grande hospital. Para o Brasil, Brasil, pátria do Evangelho, é porque as doenças mais terríveis, e a gente está falando de doenças do ponto de vista moral, só são curadas com o Evangelho. Por isso que o Brasil é pátria do Evangelho. Os grandes, até uma palestra do Haroldo Dutra falou sobre isso, os grandes espíritos criminosos, corruptos, estão reencarnando aqui. Porque aqui é pátria do Evangelho. E é através desse Evangelho que eles serão tratados. Então, por isso, quando a pessoa fala Brasil é pátria do Evangelho, o pessoal, oh, pátria do Evangelho, mas é hospital escola do Evangelho. Eu entendo esse ponto. Às vezes, o que eu fico me debatendo é que como é que pode tantos comandantes de religiões, eles não se voltam para pregar a paz, para pregar a humanidade, o amor ao próximo, entende? Mas quem são esses grandes chefes religiosos? Foi o que nós falamos aqui. São aqueles que abandonaram o Evangelho para poderem se locupletar
dos bens da população, do povo. São aqueles que abandonaram, vestiram o hábito religioso, mas de religioso eles não têm nada. Eles instrumentalizam a religião. Falam em nome de Deus, isso, aquilo, outro. Usam a religião para se dar bem. Tem um monte. Tem uma lista, não é? Profeta tal, profeta aquilo, sacerdote tal. Tem uma lista. Vai olhar a história desses homens. Quantos são verdadeiramente religiosos? É a pátria do Evangelho. Esses religiosos, entendeu? Que falam em nome de Deus, falam isso, aquilo, outro. São inúmeros. É tudo aqui, está tudo aqui. Eles estão no lugar certo. Eles estão no lugar certo. É o grande hospital das almas. Então, a religião está aqui para tratar essas almas, para cuidar desses homens. Entendeu? É o grande hospital. E eles vão encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, encarnando. Uma hora, ele vai usar isso que ele já conhece, mas ele não coloca em prática. O ama a Deus sobre todas as coisas e é o próximo que eu te vejo. O próximo, ele não sabe onde está. Ele diz, o próximo está dentro da minha casa. E aí, por aí. O próximo está só dentro da casa dele. Então, gente, nós vamos encerrando aqui, que daqui a pouco vem a irradiação ainda. Agradecendo a Deus que a gente já está podendo discutir isso. Né? Porque é falando sobre isso que a gente vai, né, trazendo para a gente, em primeiro lugar, esses ensinamentos, para a gente não correr riscos de estar falando uma coisa e estar fazendo o contrário, né? Porque, com certeza, nós também já caminhamos por essas estradas turbulentas. E agora a gente está procurando corrigir esse ponto para poder mudar o rumo da nossa trajetória. Então, nós estamos agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos dá de conversarmos sobre esses temas tão importantes e tão atuais, atualíssimos na nossa sociedade, na sociedade que nós vivemos. Que a gente possa, Senhor, buscar nessas orientações uma bússola para o nosso caminhar, para a nossa modificação, para a nossa transformação social, para não cometermos os mesmos erros do passado. Que a tua luz nos ilumine, nos mostrando o caminho certo a seguir. Graças a Deus. Então, meus amigos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, né? Que eu acredito que foi